Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, hoje, dia 3, sábado, mês de junho. Vamos ouvir o que é que São João nos fala sobre o Evangelho daqueles tempos e aplicá-lo, buscá-lo compreender com os dias de hoje. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhes perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo perguntando a Jesus: Senhor, quem é que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importas isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreve. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não acabaria no mundo os livros que deveriam ser escritos. Essa passagem do Evangelho, ela nos faz também refletir uma passagem da leitura do livro dos Apóstolos, que é a passagem de São Paulo. Veja que Paulo, ele morreu depois de chegar em Roma, passar 2 anos numa casa alugada. E para lá ele pediu transferência para ser julgado por César, porque a outra opção seria ser julgado pelos judeus. Como pelos judeus ele teria morte certa, judeus, esse é o povo que Jesus Cristo veio representar inicialmente. E São Paulo, na oportunidade de se remeter a César, que era um dos grandes de Roma, ele poderia ali, já que os romanos não estavam encontrando acusações suficientes para condenar Paulo, ele poderia ali reverter a acusação e condenar os judeus, porque estavam injuriando a ele, condenando a ele sem provas. Mas São Paulo tem uma passagem que diz: eu tive a oportunidade, mas não fiz, não condenei o meu próprio povo. Ou seja, Paulo reconhece que por mais que foi atacado, assim como Jesus foi também, até chegar à morte, foi atacado, mas ele reconhece a fraqueza e a influência do mal naquele momento no meio do povo. E assim sendo, apenas Paulo se defende, mas não ataca quem o acusou, nem acusa de volta. E está fazendo com isso aquele outro princípio que Jesus ensinou: se te bateres na face direita, dá também à esquerda. Ou seja, não se deixa envolver pelo mal que tenta te cercar. Só sabe a importância dessa força quem passa por ela. Quem se sentiu atacado ou perseguido e consegue aplicar esse sentido de não permitir-se se envolver pelaquela energia, colocando ela na mão da força divina criadora e seguir a vida adiante. Porque cada um sabe bem os seus propósitos, ou pelo menos tem sentidos que os conduz para caminhos. Portanto, devemos pedir sempre a Deus sabedoria, força e poder para fazermos o bem, compreendermos o que está à nossa volta e seguirmos firmes em seus ensinamentos.
Quero desejar um bom dia a todos e que possamos trabalhar, crescer, progredir, mas também possamos nos solidarizar, não concentrar riquezas terrenas de forma absurdas, por mais que seja fruto do nosso trabalho, pois essas só nos tornarão escravos até depois da morte, inclusive, segundo alguns relatos. Portanto, vamos buscar entre nós e no nosso meio e aonde se precisa, usar cada vez mais da solidariedade, da caridade no melhor sentido da palavra e da boa vontade de reconhecer-se que venceu o que vence na vida e que pode ajudar outros também a seguir o caminho. Jesus Cristo nos abençoe grandemente sempre.